mantendo a nossa lógica de observância do horário, para que a gente não disponha do horário dos demais, vamos dar início às nossas atividades. É com imenso orgulho e satisfação que, em nome do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, a gente recebe, numa parceria com o IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e com a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, pelo Fórum Permanente de Estudos de Direito Constitucional, Administrativo e Políticas Públicas, este evento, Marco Legal das Agências Reguladoras, a visão delas, que tem por característica principal ser o primeiro evento em que a gente reúne só mulheres no âmbito do direito administrativo. Primeiro evento, até onde a gente pôde localizar, da história, né? Então, a gente, enfim, participa de um marco histórico, que é uma discussão presidida a partir do olhar de uma presença que, já nos dizia Ruth Ginsburg, não deve ser exceção, deve ser a regra, né? Então, eu queria externar a alegria da PGM de estar sediando esse evento, agradecer às pessoas que proporcionaram isto, né? Cristiana, a desembargadora Gáulia e todas as mulheres administrativistas presentes, e dizer que estou certa de que isso vai ser um marco para o direito administrativo. Então, queria dividir a palavra aqui um pouquinho com quem, como eu, está de anfitriã do evento. Então, Cristiana. Bom dia. Eu quero, inicialmente, agradecer muitíssimo a acolhida, a ideia, por parte da Vanice, por parte da PGM, e também por parte da Emerge. Dizer que essa ideia de um evento estritamente feminino nasceu de uma constatação de que, a despeito de sermos, academicamente, nas universidades de direito, a maioria, claro que isso eu estou fazendo sem fazer uma pesquisa muito séria, mas, assim, pelo menos na órbita, no âmbito da UFMG, essa é a realidade. Isso não se reflete nos eventos. Nós temos administrativistas da mais elevada competência e não necessariamente os espaços são os mesmos. E o olhar feminino é diferenciado também. Então, o IBDA se propôs a fazer deste evento, que tem seu primeiro registro hoje, uma marca daqui em diante. Então, teremos a visão delas sobre outras temáticas do direito administrativo de maneira constante, anualmente, exatamente para que a gente faça não um movimento excludente, mas um movimento inclusivo das mulheres, para que a gente possa gerar espaços de debate e participação para várias mulheres que não necessariamente conseguem exprimir os seus pensamentos, manifestar o seu entendimento sobre os temas do direito administrativo. A ideia também é de uma rotatividade de locais e de mulheres. Então, nós não teremos o mesmo grupo sempre, mas teremos sempre grupos de mulheres em locais diferentes, debatendo temáticas diferentes. Então, quero agradecer muitíssimo às professoras que toparam essa ideia um pouco diferente para um evento de direito administrativo e dizer que a gente realmente espera fazer disso uma tradição. Muito obrigada, Cristiana. Bom dia a todas e todos. Eu represento a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e agradeço muito a Vanice, que é minha parceira no Fórum de Direito Constitucional Administrativo e de Políticas Públicas, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quebrando um pouco o protocolo, eu tenho que me desculpar, principalmente com a professora Maria Silvia e com todos os demais, porque às 11 horas da manhã nós hoje temos tribunal pleno no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para eleger membros para a próxima gestão do Tribunal Regional Eleitoral. E a minha presença lá é um must, eu terei que estar lá. Então, eu vou abrir, junto com as minhas parceiras e companheiras, mas eu vou ter, infelizmente, professora Maria Silvia, que me retirar, talvez antes que termine a sua fala. Ah, que maravilha! Que maravilha, que maravilha. Então, eu preparei uma pequena fala,
porque eu acho importante que nós marquemos essa questão do feminino. Semana passada tivemos na Escola da Magistratura uma pauta também num evento de empoderamento das mulheres no serviço público e na iniciativa privada, e também foi um evento feminino. Então, eu queria começar saudando afetuosamente a todos, nas pessoas da Cristiane e da Vanice e da professora Maria Silvia, pela organização preciosa desse evento, não só pela temática oportuna e essencial no complexo momento contemporâneo brasileiro, mas também e, sobretudo, por tornar a todas nós, participantes deste seminário, protagonistas de nossa própria história. Isso é muito importante a gente pontuar isso, porque ninguém vai nos dar o lugar. Todas nós sabemos disso. Temos nós que protagonizar a luta pela conquista desse lugar, principalmente no campo da ciência jurídica, e eu acho que o exemplo da professora Maria Silvia é uma luz a iluminar o caminho de todas nós. Parece que estamos todas compreendendo, afinal, que o empoderamento feminino, como mulheres e juristas, ou seja, em todos os campos, mas principalmente no campo jurídico, tradicionalmente ocupado sobremodo pelo masculino, passa por buscarmos nossos lugares com consciência, espírito de luta, sem combate ou concorrência, mas com sabedoria, inteligência e persistência. A consciência aponta para o fato de que não queremos mais ser chamadas a compor mesas técnico-científicas como um enfeite, como um objeto de decoração. Principalmente nos eventos do judiciário, e agora eu falo da minha área de atuação, instituição à qual eu pertenço há 30 anos, ainda são arquifrequentes as mesas em eventos que, repletas de juristas homens, são compostas por uma única mulher, quando tanto, a quem é, de uma maneira ou de outra, feita uma referência no sentido de estar embelezando o contexto. Não que não o embelezemos, eu acho que nós o embelezamos sim. Mas, por certo, o objetivo dessas colocações elogiosas é bem outro. A inteligência e um apurado espírito crítico, que dela é decorrência, deve nos levar a realizar que elogios, por incrível que possa parecer, podem ser desqualificadores. E não precisamos de elogios, se bem que, quando eventualmente sinceros, eles são muito bem-vindos. Não precisamos de elogios, eu repito, quando conhecemos nosso próprio valor e o das mulheres que ao nosso lado caminham. Lembro sempre, nessa linha, a histórica marcha das mulheres pelo sufrágio em março de 1913, em Washington, D.C., quando as ativistas pelos direitos das mulheres caminharam lado a lado, inclusive irmanando-se às mulheres negras e brancas. Aliás, temos que também pensar no espaço da mulher negra, que é um espaço mais alijado ainda desse nosso campo, no qual nós estamos nos propondo a lutar, né? Assim, fortalecendo um processo de luta pelo direito igual de voto, e lideradas por Inês Milholland, perguntaram: quanto tempo mais, senhor presidente, demorará a nossa autonomia? E, no Brasil, impossível deixar de lembrar quando, em 1968, as atrizes Eva Todor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Cacilda Becker e Norma Bengel marcharam de mãos dadas contra a censura pelo centro do Rio de Janeiro, uma outra plataforma atual de luta. A nossa luta das mulheres juristas não se faz nas ruas, entretanto, mas com elegância, sabedoria e persistência em loce como estes, onde se reúnem as melhores expressões do direito administrativo e a voz feminina da academia, das instituições jurídicas, da praxis jurídica e judiciária do direito. Temos claramente uma missão:
redefinirmos a composição dos estudiosos do direito no Brasil, daqueles que têm voz e lugar de fala, nas universidades, nas carreiras jurídicas, nos seminários, colóquios, oficinas e encontros jurídicos. E, para tanto, temos que, com audácia e coragem, perseverar numa luta contínua através de publicações, palestras e conquistas técnicas, alçando-nos, então, todas juntas a esse lugar de igualdade. Parabéns, Vanice e Cristiana, por esse primeiro de muitos eventos de mulheres juristas, e eu, desde logo, ofereço o conjunto da Emerge para disponibilizar. Cristiana falava há pouco que haveria talvez uma dificuldade ou outra num próximo evento. Então, por favor, eu sou vice-presidente do Conselho Consultivo da Escola da Magistratura do Rio e já, de público, ofereço à escola para que possamos ter mais eventos como esses, né? Não só de direito administrativo, mas o próximo, talvez, do nosso fórum de constitucionalistas mulheres, que também abundam pelas universidades desse país. Muito obrigado. Era isso que eu tinha a dizer. Meus caros, dando sequência, então, à nossa programação, a gente começa, né, nada como começar pelo começo, e começar pelo começo em matéria de direito administrativo inequivocamente passa por a fonte onde a gente ouve todas as nossas primeiras lições, que foi o livro da professora Maria Silvia. Me lembro, né, nós estamos engajados, professora, num concurso aqui da instituição, e eu me lembro como o seu livro me fazia companhia nas noites de estudo para o concurso, assim como também obras de outros professores de mesmo destaque, porque homens não estão assentados aqui conosco hoje no evento, porque não era a proposta, né? Mas me lembro professor Celso Antônio, professor Sérgio Andréia, tantos outros. Então, começar pelo começo nos remete a ouvir Maria Silvia Zanello de Pietro. Então, com muito prazer, a gente prossegue na programação. Creio que a ideia era que você fizesse uma apresentação. Isto. Pode ser, professora? A professora Gáulia vai apresentá-la. Então, reúnem-se nesse evento. Desculpa, eu estou condensando tudo, porque eu tenho que sair correndo. Isso é péssimo, é terrível. Eu me desculpo muito, mas, enfim, existem obrigações minhas como desembargadora que, efetivamente, eu também tenho que marcar a posição do feminino, porque, senão, é um problema sério e as mulheres nunca galgam os locais de poder que elas merecem. Então, reúnem-se nesse evento as mulheres juristas mais expressivas do direito administrativo nacional, das universidades, carreiras jurídicas e da praxis no direito administrativo, nos diversos campos de análise. Vanice e Cristiana convidaram as estudiosas para uma análise crítica contemporânea do lugar, do papel, da permanência ou da necessidade de redefinição das agências reguladoras. O tema é atual e deve ser objeto de debates profundos e pesquisa de eficiência e resultados. E eu pondero já, na presença das acadêmicas, que a questão da pesquisa, hoje em dia, é fundamental para que possamos, efetivamente, dar base àquilo que fazemos, né? Ao invés de nos louvarmos somente naquilo que sempre foi repetido pelos juristas e pelos administrativistas, na verdade, uma pesquisa empírica pode nos ajudar a ter palavras muito mais verdadeiras e muito mais fecundas. O tema é atual, deve ser objeto de debates, como eu disse, e opera-se atualmente em todos os quadrantes do país e no mundo uma nítida reviravolta com a revisão, reconstrução e recombinações das definições dos modelos de Estado contemporâneo, tudo por força das grandes e marcantes transformações econômicas, políticas e sociais desde o início do novo milênio. Esse novo milênio leva os juristas e as juristas a repensar os institutos tradicionalmente cristalizados. A professora Alice Maria Gonçalves Borges, eminente professora de Direito,
administrativo da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, recentemente falecida, referiu em uma de suas últimas publicações que, em meio à complexidade das redefinições do Estado e da gestão dos serviços públicos, põem-se, assim, os grandes problemas que o direito administrativo é chamado a resolver nessa época histórica, repensando soluções e reavaliando técnicas de desempenho para tornar-se concetâneo com as profundas e complexas mudanças que se processam no cenário nacional e internacional, que não podem ser ignoradas e, bem ao contrário, deverão ser especialmente refletidas com a maior seriedade e responsabilidade pelos estudiosos e estudiosas do tema. Nesse mundo de mudanças, repito, para que sejam norteadoras de todo o nosso trabalho, as perguntas postas pelas coordenadoras no cartaz de divulgação do evento devem prevalecer no debate crítico de hoje. Há um cenário promissor no plano da independência e autonomia das agências reguladoras? Qual é e qual deve continuar a ser, ou será que precisamos redefini-lo, o processo decisório das agências? Ele tem garantido a segurança nacional, atrai investimentos, obedece às leis? E eu acrescentaria, protege os consumidores considerados vulneráveis pelo Código de Defesa do Consumidor? Essas e tantas questões, eu acredito que serão hoje debatidas e, inicialmente, certamente, bem introduzidas pela professora Maria Sílvia, que com a sua trajetória acadêmica, com sua produção científica, com sua carreira na USP, na Universidade de São Paulo, e na Procuradoria do Estado de São Paulo, representa essa força inteligente, competente, sensível e empoderada no campo do direito administrativo. Posição essa que todas queremos copiar e que precisamos, como modelo, a iluminar nosso processo de caminhada, que é um processo extremamente duro, e todas aqui conhecem os processos de caminhada das mulheres. Nada há de fácil nas nossas caminhadas, principalmente por conta das nossas triplas ou quádruplas, né, tarefas concomitantes todos os dias das nossas vidas. Com a palavra, a professora Maria Sílvia. Obrigada, professora. Uma satisfação estar aqui. Agradeço a Vanice e a Cristiana Fortini, prezadas amigas. E queria dizer que, em minha vida de carreira jurídica, né, as duas carreiras jurídicas, eu nunca liguei muito para os preconceitos. Fui como ninguém aqui ligou, porque senão não estariam onde estão hoje. Mas eu só queria contar, quando eu me formei, não havia possibilidade das mulheres lá em São Paulo, não sei em outros estados, prestarem concurso para a carreira da magistratura, porque eles diziam que as mulheres não passavam nos concursos, não conseguiam passar. Então, eu não pude nem me inscrever, porque eu falei, eu não vou me inscrever para chegar lá e ser discriminada. Então, houve esse empecilho, o Ministério Público também não aceitava, custou muito para a magistratura e o Ministério Público em São Paulo aceitarem mulheres. Então, eu optei pela Procuradoria e acho que saí lucrando, que eu gostei muito da Procuradoria, e acho que a Procuradoria me deu assim o material de suporte para a minha carreira da magistratura. Acho que uma carreira ajudou a outra, e foram paralelas, porque no mesmo ano em que eu entrei na Procuradoria, eu comecei o curso de pós-graduação de mestrado na USP. E acho que a Procuradoria realmente eu amei. E se eu tivesse que começar tudo de novo, mesmo que agora deixem as mulheres para precisarem de concurso, eu ia fazer de novo para a Procuradoria. Acho que é uma carreira muito bonita. Então, o tema é independência e autonomia das agências reguladoras. O cenário é promissor? Eu comecei a pensar um pouquinho sobre a diferença entre as palavras independência e autonomia, porque muitas vezes nós usamos as duas palavras como sinônimos.
Eu cheguei à conclusão que independência significaria uma esfera de atuação das agências em que elas ficam livres da interferência indevida dos três poderes do Estado. Então, isso seria a ideia de independência. E autonomia, a palavra autonomia, todos sabem, vem do grego, de autos, que significa próprio, e nomos, que significa lei. Então, traduzido ao pé da letra, seria o poder de baixar o próprio direito. Eu diria que, como as agências são autarquias, elas têm um poder de se auto-administrarem, de se autogovernarem. E nós sabemos que as nossas agências reguladoras foram instituídas sob inspiração das agências norte-americanas. No meu caso, a gente se estender muito sobre isso, mas vou salientar alguns pontos, porque nós procuramos seguir nesses pontos e agora reforçamos essas características com essa lei nova que saiu aí sobre as agências. Então, as agências norte-americanas começaram a ser criadas em fins do século XIX, e elas tiveram um desenvolvimento muito grande na época do Roosevelt, porque ele adotou várias medidas de intervenção no domínio econômico e na área social, e ele foi baixando inúmeras leis, foram muitas leis baixadas nessa época, só que as leis eram baixadas assim de maneira não muito detalhada, com o uso de muitos conceitos indeterminados, conceitos vagos e imprecisos, chamados standards, né? E foram as leis criando agências reguladoras e delegando a elas a competência para regulamentar a matéria. Então, porque a lei ela é mais difícil de mudar, ela estabelece normas que dão com mais um caráter de estabilidade. E as agências têm maior flexibilidade, porque são regulamentos, então elas têm maior flexibilidade para irem alterando as normas dos regulamentos e se adaptando às mudanças do mercado. Porque, quando nós falamos de regulação, nós temos os dois aspectos, a estabilidade e a flexibilidade. As duas coisas são necessárias. Elas foram editadas daí com grandes quantidades de leis. A ideia era que as agências desempenhassem uma parcela de cada um dos poderes do Estado. Então, diziam, elas tinham uma função quase legislativa, uma função quase judicial, além da função administrativa propriamente dita, né? Elas foram idealizadas com base em algumas ideias que seriam os pilares, vamos dizer assim, do sistema de agências norte-americanas, a ideia de especialização das agências, porque essa ideia de criar agências especializadas em determinadas áreas da prestação das atividades estatais constitui a própria justificativa para a sua instituição. Quer dizer, ao invés do Estado desempenhar todas as atividades, ele cria, que, aliás, foi a justificativa também para a criação das entidades de administração indireta em todas as partes, inclusive no Brasil. Então, a ideia de especialização. A outra é a ideia de neutralidade, que nós poderíamos falar em independência, no sentido de que as agências devem ter garantias de que vão ficar livres de pressões políticas, livres de interferências tanto do executivo como do legislativo. A ideia de discricionariedade técnica, porque, já que se reconhecia às agências essa especialidade em determinadas áreas, entendia-se que, naquilo que fosse assunto técnico, elas poderiam ficar livres até de interferência do Poder Judiciário, porque os aspectos técnicos não eram passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. E também uma ideia que é fundamental é a de participação, porque as mesmas discussões que ocorreram aqui no Brasil sobre a legitimidade de se dar função normativa às agências reguladoras ocorreram nos Estados Unidos, porque também lá se dizia que o poder de legislar é do parlamento, porque o parlamento é que tem legitimidade democrática.
Então, o que se fez para contornar essa dificuldade foi criar um procedimento de participação dos interessados na elaboração dos regulamentos pelas agências. De início, cada agência tinha o seu próprio regulamento. Depois, em 1946, saiu a Lei de Processo Administrativo, que uniformizou o procedimento. Então, o judiciário, quando examina os regulamentos de uma agência, ele tanto examina o aspecto formal, para saber se foi obedecido o procedimento de participação, como ele examina o conteúdo. Porque, como as agências elas têm liberdade para baixar normas, mas elas estão vinculadas aos estándares, às diretrizes contidas na lei, o judiciário examina também o conteúdo dos regulamentos e daí até formular aquele princípio do devido processo legal em sentido substantivo, que tem a ver com o princípio da razoabilidade, justamente para verificar se as normas baixadas pelas agências estão em consonância com essas diretrizes da lei. Se não estiverem, o judiciário pode invalidar os regulamentos baixados pelas agências. Então, isso é um quadro muito resumido das agências norte-americanas. No direito brasileiro, procurou-se dar características semelhantes. Só que, no começo, as agências foram sendo criadas sem que houvesse uma lei uniforme para todas. Não havia uma lei disciplinando as agências. Então, cada agência foi sendo instituída por uma lei específica, mas houve a preocupação de observar mais ou menos as mesmas características em todas as leis instituidoras. E todas foram criadas como autarquias de regime especial. Acho que, por mais que se tentasse imaginar um modelo fora dos nossos modelos aqui, não se chega. Tivemos que criar como autarquias, só que com essa característica, a autarquia de regime especial. Procurou-se garantir estabilidade aos dirigentes, com a previsão de um mandato fixo, que eles não podem perder, a não ser nas hipóteses expressamente previstas em lei, e procurou-se também garantir um caráter final às decisões das agências, quer dizer, aquilo que é competência da agência, ela decide sem possibilidade de que o Poder Executivo possa mudar, seja mediante provocação, seja ex officio. A decisão da agência é final na esfera administrativa, evidentemente, porque elas não estão livres de controle pelo Poder Judiciário. A primeira lei que veio estabelecer normas uniformes para todas as agências foi a Lei 9.986, que é do ano 2000, que é sobre os recursos humanos das agências reguladoras. E este ano veio a Lei 13.848, que é de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle social das agências reguladoras, e ela alterou vários dispositivos da Lei 9.986, eu diria que com o objetivo de reforçar aquelas características próprias do regime especial das agências reguladoras. Agora, curiosamente, eu achei isso um pouco curioso, mas agora a União deu para legislar mais para a esfera federal, né? Está revertendo um pouco, porque eles sempre legislaram em âmbito nacional, mas agora já várias leis têm saído com aplicação à esfera federal. Essa lei só se aplica à esfera federal, de maneira que, se estados e municípios quiserem legislar de forma semelhante, tem que ter as suas próprias leis, né? O que aqui no Brasil é um pouco complicado, porque muitos municípios não têm condições de legislar. Eles acabam ou não fazendo lei nenhuma ou copiando as leis dos estados e a lei da União. E outra coisa que eu achei curiosa é que eles deram um elenco das agências reguladoras que são alcançadas pela lei. No artigo 5 são 11 agências reguladoras só alcançadas, né? E outras que venham a ser criadas com essa denominação e no regime dessa lei.
Eu acho que eles quiseram fazer isso porque, quando começaram a criar as agências reguladoras, a doutrina logo começou a dizer que existiam outras autarquias e órgãos da administração pública que tinham as mesmas características, também baixavam normas. Então, eles quiseram dizer, essas estão fora do alcance da lei. É só se for agência reguladora com esse nome de agência reguladora. E eu diria que essa lei procurou reforçar aquelas características da estabilidade, da neutralidade e da participação. São vários dispositivos na lei que procuraram garantir, vamos dizer, a autonomia e também a independência, né? O artigo 3º da lei define o que considera a natureza especial das agências reguladoras. Então, diz que essa natureza especial é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. Vou fazer alguns comentários sobre isso aqui. Primeiro, que ela fala, ela diz, nega que haja tutela ou subordinação hierárquica. Então, dá a impressão que está usando as duas expressões como de mesmo sentido, como sinônimas. E, na realidade, nós sabemos que tutela é diferente de hierarquia. Agora, pode ser que eles tenham querido usar mesmo como sinônimo, a gente não sabe, né? Mas, enfim, tomando pela maneira como foi escrita, dá a impressão que eles consideraram diferente. Não existe nem subordinação hierárquica e nem tutela. Quer dizer, quando diz que não existe subordinação hierárquica, é que a administração pública direta, o Poder Executivo, não exerce sobre as agências reguladoras aqueles poderes inerentes à hierarquia, poder de dar ordens, de rever os atos, de anular, de revogar. Isso não existe em relação às agências reguladoras. E ela não existe com relação a nenhuma entidade de administração indireta. Isso daqui não é propriamente uma característica específica das agências. E a tutela, nós sabemos que é um instituto que, aqui no Brasil, o direito positivo não costuma falar em tutela, fala mais em controle, né? Mas aqui está falando em tutela, supõe a existência de duas pessoas jurídicas, uma está vinculada à outra para fins de controle de legitimidade e de resultado. Todas as entidades de administração indireta aqui no Brasil são vinculadas a algum órgão da administração direta, e essa vinculação exatamente é para fins de tutela ou controle. Então, é evidente que não existe subordinação hierárquica mesmo, mas existe uma hipótese aqui, que eu acho que seria uma decorrência da subordinação hierárquica. Já tem gente dizendo assim, eu não sei se descobriram mais alguma hipótese além da que eu estou falando, né? Mas é a instauração de processo disciplinar, porque uma das hipóteses de perda de mandato dos dirigentes é de instauração de processo disciplinar. E o processo disciplinar é uma decorrência da hierarquia. Só existe poder disciplinar onde existe hierarquia. Então, eles previram isso aqui, que é uma manifestação. E também a tutela, embora eles digam que não existe tutela, a própria lei desmente, porque existem vários instrumentos de tutela previstos na lei. Eu vou ficar preocupada se alguém começar a fazer assim. Por enquanto, estão todos fazendo assim. Bom, porque eu entendo que não há a mínima possibilidade de uma agência reguladora ou de qualquer entidade de administração indireta ficar inteiramente desvinculada do Poder Executivo, porque todas elas agem como um braço do Estado. Elas vão desempenhar uma atividade que seria do Estado, o Estado transfere a elas por meio de lei, mas tem que ter um controle. Não é possível elas ficarem isoladas. Eu costumo dizer que em todos os tipos de descentralização, mediante criação de entidades de administração indireta, há uma transferência de atribuições para a entidade descentralizada, que vai poder exercer essas atribuições com autonomia definida na lei instituidora.
E essa entidade ela tem o direito e tem o dever de exercer essas atribuições. Ela tem o direito, porque a lei deu a ela essas atribuições, e ela tem o direito de exercer com autonomia. Mas ela também tem o dever, porque ela está exercendo uma atribuição que seria do Estado. Então, o Estado tem que zelar para que a entidade cumpra os seus fins, que ela alcance os resultados para os quais ela foi criada. E daí a necessidade de tutela. Eu acho que a ideia de tutela é inerente e inseparável da ideia de descentralização. Então, aquela frase que não existe tutela é uma frase que não pode ter aplicação. Eu vou mencionar assim, alguns exemplos de tutela previstos aqui na lei, porque o artigo 3º, no parágrafo 2º, diz o que se entende por autonomia administrativa da agência. E é curioso, tem muitas coisas curiosas nessa. A primeira coisa que ela diz não é autonomia, é o contrário de autonomia, né? Que é solicitar diretamente ao ministro da Economia autorização para a realização de concurso público, provimento de cargos autorizados em lei e alteração no quadro pessoal. Isso não é autonomia, estão restringindo a autonomia, já que a entidade tem que pedir autorização. Mas depois dá autonomia para conceder diárias e autorizar afastamentos de servidores e para celebrar contratos administrativos, inclusive as prorrogações. Aí já estamos numa esfera mais de autonomia mesmo, né? O artigo 9º, no parágrafo 7º, dá competência ao ministro da Economia para opinar sobre os impactos regulatórios de minutas de atos normativos de interesse geral submetidos à consulta pública. Então, vai fazer uma minuta de regulamento, vai submeter à consulta pública, o ministro da Economia tem que opinar previamente sobre os impactos regulatórios. Depois, também há a previsão de apresentação de relatório anual circunstanciado das atividades para demonstrar que está cumprindo as políticas públicas, está cumprindo os planos de governo, os planos estratégicos, e isso tem que ser, esse plano tem que ser apresentado numa forma de sumário também, e tem que ser encaminhado ao Legislativo, ao ministro de Estado, ao qual a agência está vinculada, e ao Tribunal de Contas da União. Isso são instrumentos de tutela. Existe uma falhazinha aí, mas depois nós vamos falar, né? Exige também a criação de um ouvidor que fica não hierarquicamente subordinado à agência, ele tem total desvinculação em relação às outras autoridades, e que também tem que apresentar um relatório anual para o Legislativo, o Executivo e o Tribunal de Contas da União. Então, essa exigência de relatório é um instrumento de tutela. Agora, o que a lei não diz, quais são as finalidades e quais as medidas que podem ser adotadas se pelos relatórios se verificar que a agência não está cumprindo os seus fins, ou se ela está se desvinculando dos planos de governo, por exemplo. E aí foi uma omissão, porque o encaminhamento para o Tribunal de Contas da União não precisa nem dizer, a gente sabe qual é a finalidade. O encaminhamento ao Legislativo é para fins de controle político, embora também não se diga quais as medidas que o Legislativo pode tomar. Eu diria que a única coisa que o Legislativo pode fazer é a CPI, porque ele não pode nem mesmo convocar os dirigentes das agências para prestar esclarecimentos. Então, só pode instalar CPI. Agora, com relação ao Poder Executivo, é que a gente não sabe. Vamos supor, ela é obrigada a encaminhar os relatórios. Daí o ministro lá verifica que a agência não está cumprindo os seus fins, está escapando aos planos de governo. Quais as medidas a adotar? Houve uma omissão, não diz. E eu acho que não é possível que a agência fique completamente desvinculada dessa tutela, porque se tem que encaminhar os relatórios,
é porque tem que ter uma finalidade, né? Então, eu diria assim, que o objetivo do legislador talvez tenha sido de dar uma autonomia bem alargada para as agências, bem alargada. Mas, na prática, eu não sei se vai funcionar com essa extensão. Eu acho que não pode, porque a tutela eu acho que é indispensável. E como a lei não diz quais são as medidas cabíveis, isso vai poder ter um efeito contrário, porque vai cair no Decreto-Lei 200 ou outras normas que prevejam o controle. O Decreto-Lei 200 prevê, inclusive, intervenção nas autarquias. Eu acho que não vai ter que aplicar. Eles deveriam ter dito quais as medidas cabíveis para evitar a aplicação do Decreto-Lei 200. Eu não vejo muita outra alternativa. Vamos supor, descobriu a agência está completamente fora das orientações do governo, o que vai fazer? Não pode destituir, a menos que ocorra renúncia ou condenação em processo judicial transitar no julgado ou processo disciplinar. Então, não tem muita alternativa. Tem que fazer a intervenção, que está prevista no Decreto-Lei 200. Isso daí eu acho que veio contra a ideia de autonomia. Agora, quanto à independência, naquele sentido que eu falei, independência no sentido de que os dirigentes vão ficar livres de interferências indevidas, interferências políticas, independência naquele sentido de neutralidade que se fala nos Estados Unidos, eu diria que a lei trouxe muitos avanços. Ela realmente veio reforçar essa ideia de independência. Vocês vejam que o artigo 3º, eu já mencionei, ele inclui, entre as características da natureza especial da agência, a investidura a termo de seus dirigentes e a estabilidade durante os mandatos. A mesma exigência já constava da Lei 9.986, e agora veio estabelecer o procedimento uniforme, e, inclusive, agora o provimento dos dirigentes todos é de competência do Executivo, mas fica sujeito à prévia aprovação pelo Senado Federal. Eu fico sempre curiosa para saber para que serve essa manifestação prévia do Senado Federal. A gente nunca vê muito resultado nessas arguições aí, né? Porque eu acho que efetivamente deveria produzir algum resultado. Não é uma coisa que se faz só para atender uma exigência formal. Eu não sei de muitos casos em que o Senado tenha. Existem casos. Eu sei de um caso que foi do Alexandre de Moraes, quando ele foi indicado para o Conselho Nacional de Justiça. A primeira vez que ele foi arguido foi indeferido, mas depois voltaram atrás e ele acabou. E não sei se houve mais algum caso, né? Mas, enfim, eles estão prevendo que agora todos os dirigentes, para ocupar o cargo, têm que ter a arguição prévia. Agora, em benefício da especialização, eu acho que a lei foi bem exigente, porque ela exige agora experiência profissional, às vezes 10 anos de experiência ou ocupando determinados cargos, e função acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Isso aqui é importante. Você não pode pôr, porque se você cria a agência porque ela tem uma especialidade numa determinada área, você não pode pôr qualquer pessoa lá para ser o dirigente, para ocupar o conselho. Então, aqui eu acho que a lei trouxe realmente um avanço. Ainda em benefício da independência, mantiveram o mandato de 5 anos, veda a recondução, e a perda do mandato só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas no artigo 9º, que são renúncia, condenação em processo judicial com trânsito em julgado ou em processo administrativo disciplinar, ou infringência às vedações do artigo 8º-B. Esse artigo 8º-B traz uma série de proibições de atividades para os dirigentes, e daqui a pouquinho eu vou voltar a mencionar. E, em benefício ainda da neutralidade ou da independência,
a lei estabelece impedimentos para o exercício do cargo, que eu acho também muito importante. Não pode ser parlamentar de nenhuma esfera de governo, não pode ser ministro de Estado, secretário de Estado, não pode ser membro de partido político, de sindicatos. Então, isso eu acho que foi uma medida fundamental. E é comum o governo pegar ministro de Estado e põe num conselho disso e daquilo, porque vai ganhar um jeton, uma coisa extra, mas vai ter influência política, vai quebrar a neutralidade da agência. Então, isso tudo eu achei que foi uma coisa bem importante. E o artigo 8º-B veda o exercício de uma série de atividades, como atividade sindical, atividade político-partidária, emitir parecer sobre matéria de sua especialidade, atuar como consultor de qualquer tipo de empresa. Quer dizer, o descumprimento dessas vedações constitui causa de perda do mandato. Então, para concluir, e respeitando aí o horário, porque a Vanice me disse que aqui ela é muito rigorosa com os horários, e nós estamos aqui sob o comando da Vanice. Então, eu diria assim, em síntese, que a lei procurou aperfeiçoar o modelo das agências, procurando aproximar até daquele modelo norte-americano, procurou reforçar as 3 características básicas, que são a especialidade, a neutralidade, a ideia de participação. Com relação à participação, eu não falei, mas a lei torna obrigatória a consulta pública. Não é uma decisão facultativa, é obrigatório realizar consulta pública para manifestação sobre as minutas de regulamento. Isso eu acho importante também. E tem que disponibilizar uma série de documentos para que todos os interessados possam se manifestar. E vocês veem que o ministro da Economia tem que opinar também sobre as minutas de regulamento. Eu acho que isso é importante, né? Nos Estados Unidos existe também esse tipo de participação, que é obrigatória sob pena de invalidação do regulamento. As agências são obrigadas, inclusive, quando elas forem decidir se aceitam ou não as sugestões, elas têm que motivar, porque aceitaram, porque não aceitaram, tudo tem que ser motivado, e o Poder Judiciário faz o exame dessa motivação. O Judiciário foi aumentando, nos Estados Unidos, o controle sobre os regulamentos das agências. E as audiências públicas, que também são previstas, mas as audiências são em caráter facultativo. Mas eles exigem que, previamente, a consulta pública e as audiências sejam disponibilizados documentos para conhecimento de todos os interessados, inclusive essa análise de impacto regulatório. Agora, essa palavra impacto também está na moda. Então, a lei prevê essa análise de impacto regulatório que deve ser disponibilizada também para todos os interessados. E talvez exista uma falha na lei no que diz respeito à autonomia, já que, conforme eu disse, ela omitiu a previsão de medidas cabíveis nos casos em que a agência não esteja cumprindo os resultados, os fins para os quais ela foi criada. Então, eu diria que ela favoreceu mais a independência. Se nós formos considerar diferente autonomia e independência, eu diria que ela foi melhor no que diz respeito à independência do que em relação à autonomia. Acho que ela quis exagerar um pouco no que diz respeito à autonomia e pode acabar produzindo um resultado oposto, porque o governo, o Poder Executivo, ele quer interferir. Se não existe um limite, porque a tutela ela só se exerce nos limites da lei. Se você não diz quais são esses limites, a tendência vai ser invadir a esfera de autonomia das agências. Então, era isso. Cumpri o horário? Muito obrigada, professora Maria Silvia, pela participação, pela abertura inspiradora, né? Sonho de consumo a gente poder comandar a professora Maria Silvia. Vejam só o que a condição de diretora do Centro de Estudos eventualmente nos permite.
Bom, amigos, nós vamos dar prosseguimento, então, às nossas atividades com o primeiro painel, que cuida do processo decisório nas agências, segurança jurídica, investimentos e atuação normativa. Para tanto, eu vou convidar a colega Luísa Vereza, que já está conosco, que vai coordenar a mesa, e as professoras Marcela Santos, Carolina Zocum e Adriana Schier, que vão compor essa mesa para a gente prosseguir.